Nós começamos aqui, eu fiz uma introdução falando essa questão da escola, né? A tendência está caminhando para a escola cuidar dos filhos. A criança, às vezes, passa o dia todo devido ao sistema de creche, muitas vezes a tarde toda, os pais o dia todo fora de casa. O que der certo e o que der errado debita-se na conta da escola, na vida do filho? Infelizmente, Fabíola, isso vem acontecendo. O mundo está do jeito que está porque o pai, a mãe, eles perderam a noção do seu papel, eles perderam a identidade, eles estão terceirizando seus filhos. É o que nós temos assistido hoje. Então, é o seguinte, o que ocorre? A partir do momento que você terceiriza o seu filho, nós temos falhado nessa arte, né, de educar os filhos, porque eles não estão mais sendo educados por nós. Entregamos aos outros, aos meios de comunicação, as novelas, os filmes, os videogames, os desenhos animados. Esses instrumentos estão assumindo friamente o papel de orientadores para uma vida pessoal, familiar e social. E, como consequência, nós temos assistido, as crianças estão cada vez mais violentas, deseducadas, estrambelhadas. É verdade, não é? Então, nós precisamos entender o seguinte, nossos filhos, eles não têm filtros mentais para selecionar os filmes que assistem, os livros que eventualmente veem, os esportes que praticam. Eles não têm também o menor senso crítico para defenderem-se desses valores que estão impressos nesses meios de comunicação, que divulga a cultura da violência, a cultura do hedoísmo. E aí, o que acontece? Os filhos estão sendo entregues para o mundo sem mapa e sem bússola. Cai na delinquência, os laços familiares se desfazem e os pais entregam-se às circunstâncias. Esse é o cenário que nós estamos vivendo hoje em relação à criação dos filhos. Doutora, dentro ainda dessa primeira pergunta em relação à escola, isso explicaria por que tantas vezes a criança vem a dar tanto trabalho na escola, né? E os pais, às vezes, passam a achar que é a escola que não está dando certo e trocam de escola e o filho continua a piorar ou estaciona naquele estado e os pais, às vezes, ficam assim perdidos. Será que o meu filho não se adapta a qualquer escola? Eu vou ter que achar uma super escola? Explica isso. Na verdade, o problema não estaria na escola necessariamente, mas a base seria o lar mesmo. A base é o lar, porque criação pertence ao pai e à mãe, né? A criação é berço. Inclusive, você tem uma pergunta aí sobre essa questão, não é? Criação é berço, ela é feita pelo pai e pela mãe. É na infância que os valores são plantados e nunca mais esquecidos. Então, o que tem acontecido é que a família está abrindo mão da socialização da criança muito cedo. E, no entanto, esse é um fator altamente significativo nesse processo. A família ela é um grupo social natural, é ela que governa a demanda de seus membros. Então, as crianças, elas não sabem se defender sozinhos, elas não sabem os riscos que correm, elas não sabem fazer comida, elas não sabem escolher a roupa que vão usar. As crianças são dependentes de pai e de mãe. Então, cabe ao pai e à mãe ensinar a criança o que é certo, ensinar o que é errado. Cabe ao pai e à mãe ensinar a ser responsável, ético, cidadão honesto, não corrupto. Hoje em dia temos assistido pais sendo presos junto aos filhos. Que coisa triste quando os pais não ensinam seus filhos. Então, a formação do caráter é feita na infância. É feito pelo pai e pela mãe. É na infância que plantamos os valores morais e éticos. Agora, esses valores, eles precisam ser alimentados, regados, nutridos dia a dia. Logicamente, isso dá trabalho. Então, os filhos, eles serão a visão, os filhos serão o que for a visão dos pais. É na infância, é na criação que transformamos eles no que eles serão. Então, cabe ao pai e à mãe essa responsabilidade. Não é a escola, não é a igreja, não é os meios de comunicação de massa, não é a comunidade, não é a rua.
E hoje a gente está assistindo isso. Verdade. Na educação dos filhos. Quando falamos que a educação vem de berço, esse ditado, né, é muito conhecido, muito citado, poderíamos dizer que os pais, mesmo que tenham uma vida ativa, de trabalho, né, muitos pais ainda fazem faculdade, chega o fim de semana e estão sempre muito cansados. Tem a questão financeira também que influencia muitas pessoas, nem sempre é possível um lazer com o filho fora de casa. Mas quando se diz que a educação vem de berço, isso significa que seria igual os pais dar atenção aos filhos, isso deveria ser prioridade na vida de uma família? Deveria, não, deve ser prioridade na vida de uma família. A criação dos filhos tem que estar em primeiro lugar. Tá? Porque é na infância que nós formamos o caráter de nossos filhos. E o caráter dos pais, ele é amplamente reproduzido em seus descendentes. Tá? Então, está nas mãos dos pais a esperança ou a ruína da próxima geração. Então, são os pais que têm essa responsabilidade de estar ensinando seus filhos. Doutora, até que idade nós podemos considerar que a criança ainda é criança e deve ter a atenção devida por essa questão de idade? Olha, desde o momento que a criança nasce, a gente já inicia, é aí que se inicia o processo de educação. Então, logicamente, que toda casa ela tem que ter suas regras, suas normas, e a criança, conforme ela vai se desenvolvendo, ela vai absorvendo tudo aquilo que gera ali naquele lar, naquele ambiente familiar. Então, são aquelas regras, são aquelas normas que estão inseridas ali naquele relacionamento familiar e que a criança vai absorvendo. E conforme ela vai crescendo, que ela vai alcançando outros grupos, a comunidade, a escola, ela vai reproduzindo aqueles valores que já foram passados por ela enquanto muito pequena. Agora, é responsabilidade, no caso, a educação começa com a mãe, que gerou, né? Foi ela que passou pelo processo do parto, e ela geralmente é a que fica em casa cuidando dos filhos. Quando ela trabalha fora, é ela que pensa como vai ser o dia do seu filho, ela que vai ver a escola. De forma geral, sempre é a mãe que está com essa questão de se preocupar como vai ser a rotina da criança. Mas deve ficar com a mãe ou com o pai essa questão da educação desde o nascimento? É a responsabilidade dividida, compartilhada. Então, a educação dos filhos cabe ao pai e cabe à mãe. Tá? O que nós temos assistido hoje é um abandono nesse sentido, ou então uma omissão. Às vezes, a omissão vem por parte do pai e, às vezes, vem por parte da mãe. Ou então, quando alguma coisa não dá certo, sempre arranja um culpado. Geralmente o culpado está sendo o meio. Então, hoje em dia, existe uma tendência muito grande de culpar o meio pelos fracassos na criação dos filhos. Então, a questão não é o meio onde os filhos convivem, mas a questão é o lar onde eles vivem. Nós não temos controle sobre o meio, mas podemos ter controle sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos. Então, isso aí é uma tarefa também dos pais.